lá da Igreja Batista do Boa Vista do Mar para receber, né, os novos membros batizantes, né? Nelson, né? Elton, Cida, Cecília, Vitor e Anelisa. Declara aberto a sessão extraordinária, mas essa finalidade específica, né? Passa a palavra para a senhora. Bom dia. Vamos colocar de pé, vamos cantar, adorar nosso Deus, porque estamos aqui para louvá-lo e adorá-lo. E assim como o rei Davi, nós vamos entregar ao nosso Deus todo o nosso louvor e a nossa adoração. Tá? Todos os irmãos podem assentar. Hino do cantor cristão, de número 411. Deus
irmãos. Bom dia. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Estamos alegres, o nosso coração se derrama diante de Deus em alegria por uma comemoração como essa. O sol brilha, um céu lindo desse, e os céus se alegram porque nós recebemos mais uns irmãos para a honra e glória de Deus. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia e é o livro em que meditamos e estudamos a palavra de Deus em Romanos 6, de 3 a 7. Enquanto os irmãos abrem, eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos vocês que estão aqui e se deslocaram dos seus lares e vieram prestigiar esse momento. Agradecemos também todos aqueles que se empenharam em preparar o local, preparar tudo para que nós possamos aqui realizar esse evento para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. O texto diz, os irmãos encontraram? Amém? Amém. O texto diz: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. E dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja... para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Amém. Versículo 7 e último. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Glorioso Deus eterno e bom Pai, o nosso espírito se derrama em alegrias diante de Ti, como cantamos agora há pouco. Nos alegramos por recebermos mais irmãos pertencentes ao corpo de Cristo, que o farão, Senhor, através das águas do batismo. Que isso possa sempre representar na vida deles um compromisso real contigo. E que os demais que aqui estão, Senhor, que ainda não o fizeram, tenham o desejo e a oportunidade de se entregar aos pés de Cristo. Clamamos a Tua graça, o Teu amor e a Tua unção, não só nesse momento, mas sobre todas as nossas vidas, hoje e sempre, no Teu precioso nome. Amém. Amém. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão e faço sempre na palavra de Deus, e hoje o coração se alegra mais ainda porque estamos em festa, em alegria por uma ocasião especial. E eu me lembro dessa ocasião em que fiz o meu batismo, aquele compromisso que assumi com Cristo Jesus e com o reino de Deus. Hoje nós recebemos aqui a irmã Elisa, o irmão Elton, a irmã Cida, a irmã Ana Cecília. Maria Cecília, carinhosa. Maria Cecília. Recebemos todos vocês, Ana Elisa, Elton, Cida, Ana Cecília, Nelson e Vitor, com alegria no coração, porque vocês fizeram a séria decisão de se entregarem a Cristo, e é essa decisão que os fez estar conosco aqui agora. Amém. Diante da vida cristã, nós temos dois atos que são extremamente importantes para todo um cristão
autêntico. O primeiro ato deles é chamado de ato único, que é o ato de se entregar ao batismo, fazendo parte da família de Cristo, ou da igreja de Cristo, ou do corpo de Cristo. Nesse dia, diante dessa alegria e pensando nisso, nós vamos pensar e refletir, sabendo que nesse texto lido, e lá em Mateus 27, ou melhor, 28, 19, diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, há de se entender aqui que batismo é uma ordem ou uma ordenança dada por Cristo e não se deve negar isso em momento algum. É bem verdade que temos aqui um cerimonial, é bem verdade, mas isso não diminui em momento algum o seu valor quando você assume realmente esse compromisso com Deus. E que compromisso é esse, conforme o texto? Jesus morreu e então nós também morremos com Cristo. Na verdade, eu digo, eu morri em Cristo. Está dentro do texto lido, Romanos 6, 7. A sua vida deixou então de existir e logo digo, não é aqui a morte física que está sendo tratada, é a morte do seu ego, é a morte do seu eu, é a morte da sua identidade, é a morte da sua personalidade, para que assuma na sua vida a personalidade de Cristo, a identidade de um cristão e a vida de um cristão autêntico. Aqui, simbolicamente, nas águas, você enterra o seu velho eu, toda a sua vida passada, e ali fica, esse passado fica no passado. E o simbolismo do batismo, a palavra batismo, o simbolismo dela é mergulhar em tinta. Por que esse simbolismo? Lá, puxando para o lado do grego que originou essa palavra, é porque quem mergulha na tinta vai sair dali, no mínimo, de outra cor. Essa é a realidade do batismo, colocar a sua vida diante de Deus como uma mudança proposital feita por você. Você morreu em Cristo. O texto diz ainda que Cristo foi sepultado e nós, e eu, fui sepultado juntamente com Ele para a honra e glória de Deus. Amém. Nós fomos sepultados. Descer as águas significa, então, esse sepultamento. E esse processo que você passou na sua vida, ali, simbolicamente, fica toda a sua vaidade, todo o seu pecado. Peraí, pastor, então eu não vou pecar mais? Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que você perde o prazer no pecado e por mais que venha a pecar novamente, você se arrepende e se coloca novamente aos pés da cruz de Cristo. Amém. Como uma pessoa arrependida e que não tem mais prazer no pecado, mas o seu prazer estará na lei do Senhor, conforme o Salmo diz, e nessa lei você medita de dia e de noite. Ali fica o seu ego, ali fica a sua personalidade e você assume uma nova vida com Cristo. Além disso, Cristo ressuscitou, diz o texto também, conforme lemos, e eu tenho, ou eu assumo, uma nova vida na ressurreição com Cristo. A minha vida toma um novo rumo, a minha vida toma uma nova proporção, uma novidade. O velho passou. O velho passou. No batismo, então, nós declaramos
o nosso testemunho de fé perante todos que estão aqui, todos os seus convidados e todos aqueles que vão assistir essa transmissão depois. Você está declarando diante de Deus a sua fé em Cristo Jesus vivo. Então é um testemunho de fé. E além desse testemunho de fé, aí você assume publicamente também o seu compromisso com Cristo, o seu comprometimento com o reino de Deus, como uma pessoa que está integrada ou que será integrada nesse reino. Você declara isso, a fé, o compromisso. E você declara ainda, além dessas duas coisas, a sua liberdade do mundo. Tudo aquilo que te atraía, tudo aquilo que chamava a sua atenção, tudo aquilo que colocava você inserido no conceito do mundo, agora é retirado, agora perde o sentido, agora perde a graça e você passa a entender os propósitos de Deus para com a sua vida. Amém. O que é que muda isso? Entrar na água e se molhar, esse ato chamado de batismo? Lógico que não. Todos esses que vão passar por esse processo agora já tiveram essa mudança lá no passado. O Espírito Santo já atuou na vida deles, o que fez com que eles viessem com suas próprias pernas e entrassem nessa água. Essa decisão que ele tomou no passado, que mudou a vida dele lá no passado, é que faz com que hoje ele esteja aqui disponível a declarar publicamente a fé que tem em Jesus Cristo. Amém. Esse é o primeiro ato do cristianismo, da vida do cristão. O segundo ato, semelhante a esse, tão importante quanto a esse, é a ceia do Senhor. Os elementos estão colocados aqui. Daqui a pouco participaremos dessa ceia. O que isso quer dizer? O primeiro ato é um ato único de batismo. Você batizou uma vez, você está batizado, você tomou aquela decisão, você fez a sua declaração pública de fé. Então é ato único, não precisa fazer novamente. Mas o segundo ato, o ato da ceia, é chamado de ato contínuo, que você vai repeti-lo em sua vida várias vezes, declarando que eu faço parte do corpo de Cristo. Toda vez que você participa da ceia, ele te relembra isso, ele traz isso à sua memória, ele traz isso à sua vida, ele traz comunhão com Cristo e com a igreja, dizendo: eu faço parte, eu sou integrante desse grupo. Lá em 1 Coríntios 11, 26, fala da comunhão. A comunhão que você vai ter no comer o pão e beber o vinho. A comunhão que você vai ter quando anuncia o Evangelho junto com a igreja. E Paulo termina escrevendo aos Coríntios e fala: é necessário que vocês tenham essa comunhão até o dia da sua morte ou até quando Cristo voltar a esse mundo. Amém. Isso é um passo sério. Isso é uma decisão séria. Quando participamos da ceia, nós comemoramos ou rememoramos o dia que Cristo nos libertou. E nós confirmamos toda vez que participamos que recebemos Cristo nesse dia, que a nossa vida foi transformada nesse dia, que o velho homem morreu nesse dia, ou o velho ego morreu nesse dia, e que nasceu ali um cristão, um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na ceia, oportunamente, nós lembramos a crucificação de Cristo que foi feita por mim. Nós lembramos a morte de Cristo que foi feita por mim. Nós lembramos o sepultamento de Cristo que foi feito por mim. E finalmente nós lembramos a ressurreição de Cristo que foi também realizada por mim. Cristo venceu a morte e nós vencemos também. Amém. Nós temos aqui diante de nós o pão.
Nós temos aqui diante de nós o suco de uva que está colocado aqui. Lá em Lucas 22, 17 a 19, diz que representa o sangue de Cristo, o fruto da videira, e que representa o corpo de Cristo, o pão. É uma representação, é um simbolismo, é algo para trazer à sua memória essa decisão firme que você tomou diante de Cristo. Cristo diz: o meu corpo foi entregue por vós. Voluntariamente, Cristo se entregou para você. E você que está aqui hoje, que ainda não tinha visto esse processo, ou que já viu, mas não tomou essa decisão diante de Cristo, o tempo é hoje. A hora é agora. Cristo está disponível. Ainda há graça a ser distribuída para milhares, milhões no mundo. E essa graça pode alcançar e terminar, pode alcançar e mudar a sua vida, melhor dizendo. Cristo, ou melhor, Paulo termina o texto dizendo: façamos ceia em memória de mim, palavras de Cristo. Participemos dessa comunhão em memória de Cristo. Ato contínuo. Sempre que tiver a oportunidade, participe da ceia. Assim, o batismo, tanto como a ceia, são ordenanças. Ordenanças que Cristo deixou para nós. E é imperativo que nós a obedeçamos dia após dia. Batismo em ato único e ceia em ato contínuo. Concluo a minha palavra dessa manhã dizendo: por serem atos cerimoniais, isso não quer dizer que não tem valor. Muito cuidado com isso. É um ato cerimonial porque nós fazemos somente uma cerimônia. Ninguém está aqui para fazer um banquete, mas sim para termos um banquete espiritual na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor, que está aqui em nosso meio continuamente. E também nos alegramos pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós fazemos e é por isso que nós nos alegramos. E nos alegramos também porque é uma ordenança que Cristo deu e assim nós cumprimos conforme a determinação da palavra de Deus. E a todos vocês que estão aqui, principalmente aqueles que ainda não assumiram o compromisso com Cristo, eu me lembrei muito nessa semana, sempre que estudando, e se tiver alguma professora aí, principalmente professora de português, que me perdoe, mas lá a gente estudava e a professora fazia a gente descobrir o sujeito lá na frase, e em um determinado momento tinha um sujeito oculto. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Como oculto? Tem que descobrir quem é, tem que saber quem é, tem que saber o que aconteceu. E martelava aquilo na minha cabeça. E até hoje isso martela na cabeça das pessoas que não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Não entenderam por completo, mas tiveram um lampejo de luz e ficam em meio aos cristãos ou em meio ao cristianismo como sujeito oculto. Não existe isso no cristianismo. Não existe sujeito oculto, ou você assume, ou você mostra que é, ou você desce as águas do batismo, ou você tem comunhão, ou você tem compromisso, ou você não é nada diante de Deus. Não existe como ficar oculto. Eu não vou lá no mundo, eu não participo daquilo, de vez em quando eu vou na igreja, eu sou bonzinho. Nada disso tem valor para Deus. Lógico que tem. Nada disso tem valor para a sua salvação. Qualquer coisa que você fizer anula o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é santo, total e irreversível na vida das pessoas. Não precisa de dar continuidade. Cristo é suficiente. Não ignore isso. Não seja um cristão oculto. Não seja
um sujeito oculto. E finalmente, a igreja, lá em Atos, quando nascia, a igreja jamais pensava em alguém que não batizasse e não participasse da comunhão. Aquele que só ia ali visitar de vez em quando, assistia ao culto, nem cultuava, assistia ao culto e ia embora. A igreja não entendia isso. Olha, meu irmão, ou você é nosso ou você não é. O próprio Cristo diz, ou você é quente ou frio, morno, eu vomitar-te-ei do meu meio, do meu seio, do meu corpo. Vomitar é tirar do corpo. Essa é a expressão que está lá. Cristo vai tirar do corpo aquele que não assume o compromisso verdadeiro com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu convido os candidatos a se colocar aqui à frente. Acho melhor ficar do lado de cá por causa da gravação, né? Vem aqui do meu lado, os candidatos ao batismo. Nós vamos orar por eles. Os candidatos ao batismo, tira celular do bolso, tira a carteira. Está diante da igreja a vida do irmão Nelson, a vida da irmã, só para saber se você viu, a Anelise, a vida da irmã Cida, a vida do irmão Elton, a vida do irmão Vitor e a vida da irmã Maria Cecília. Passarão pelas águas, testemunharão diante de vocês e de todos que estão ouvindo que eles têm uma fé firme, genuína e verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes desse processo, convido a todos que estendam suas mãos e vamos orar colocando a graça de Deus sobre essas vidas. Glorioso Deus, eterno e bom Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida do irmão Nelson, a vida da irmã Anelise, a vida da irmã Cida, a vida do irmão Elton, a vida do irmão Vitor e a vida da irmã Maria Cecília. Eles passarão, Senhor, agora pelas águas do batismo, declarando e professando a fé firme em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que as bênçãos celestiais estejam sobre essas vidas, que as mais copiosas bênçãos do Teu reino recaiam sobre eles e toda a família, e que eles sejam, Senhor, em Tua presença, vasos de honra, que honram ao Teu nome e que serão disseminadores da Tua graça, do Teu reino e da Tua misericórdia. Clamamos, ó Senhor, que o aceite essa declaração deles nesse momento como a declaração que tem a fé em Cristo. Nós os abençoamos em Teu nome e em Teu nome oramos hoje e sempre. Amém. Olha todo mundo para cá, só para tirar uma foto. Vamos lá. Agora é o batismo. Você declara em sua vida Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Irmão Elton, você declara ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você quer descer embaixo ou você quer cair? Segura, segura. Se não der, a gente tira. Não, vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá pegando. Irmã Cida, você declara ter recebido Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim, declaro. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou que tá fora. Olha o moral. Mãozinha. Irmão Vitor, você declara ter recebido Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui, ó, essa aqui. Aqui você já segura, não. A outra. Segura lá. Irmã Maria Cecília, você declara publicamente ter recebido Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Annelise, a irmã declara publicamente que recebeu Jesus Cristo em seu coração como único, suficiente e salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
extraordinária da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, né, que teve como finalidade a realização do batismo nesse dia, né, 11 de junho de 2023. Passa a palavra para o pastor Jamil.